ao futuro ou ao passado? Há um tempo em que o pensamento é livre, quando homens são diferentes uns dos outros e não vivem sozinhos. Há um tempo em que a verdade existe e que o que está feito não pode ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão. Saudações! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Valente, aqui do canal Cabeceira, e como nós estamos aqui no canal no mês das distopias, hoje eu vou conversar com vocês sobre, é óbvio que vocês estavam esperando, né? 1984, do George Orwell. Bom, como vocês já devem saber, 1984 é uma das distopias mais reconhecidas que nós temos até hoje. E ela foi escrita numa época bem conturbada do mundo. Orwell viveu na época da ditadura stalinista soviética. E esse livro, inclusive, tem umas críticas muito, digamos, não tão sutis, mas muito ácidas em relação ao totalitarismo soviético. Na verdade, a todo tipo de totalitarismo, mas como ele foi escrito nesse contexto, existem elementos muito fortes, muito aparentes de críticas a essa ditadura. Inclusive, a figura do grande irmão, que é basicamente a entidade totalitária que governava a província da Oceânia, que é a província onde o nosso livro se passa, a nossa história se passa, é a representação muito clara, para quem conhece essa história, da figura de Stalin. E, na verdade, algo que eu acho muito interessante a gente comentar é que muitas pessoas, por Orwell ser um crítico da ditadura socialista, da ditadura comunista, muitas pessoas pensam que ele, na verdade, se associava ao capitalismo, que ele se associava ao livre mercado, e isso é um engano muito grande, porque Orwell era declaradamente socialista. Orwell era um social-democrata, né, um socialista mais moderado, mas ele, inclusive, se associou ao Partido Socialista da época, ao Partido Social-Democrata. Portanto, ele não era um capitalista. Por que então? Como assim? Ele era um socialista e ele fez um livro criticando o socialismo. A gente vê elementos muito fortes disso também no outro livro muito famoso dele, que é A Revolução dos Bichos. Então, por que ele fez isso? É que, na verdade, a crítica de Orwell era direcionada a todo e qualquer tipo de totalitarismo, como eu falei no início. Então, ele queria mostrar aonde as coisas poderiam chegar se a ditadura continuasse a cercear a liberdade das pessoas como fazia. O livro é um grande atestado de que sem a liberdade a gente não tem vida. E, portanto, esse livro foi escrito como um alerta de Orwell à sociedade da época, da onde nós poderíamos chegar, e a gente vai ver que é um lugar muito degradante que a gente pode chegar se a gente abrisse mão da nossa liberdade. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Agora, entrando especificamente na história do livro, vocês vão perceber que esse é um livro que te prende muito, mas de uma forma muito agoniante. Ele não é aquele livro super gostosinho de ler, fofinho, não. Como a Lívia e a Gi explicaram no vídeo de abertura das distopias, as distopias normalmente não são histórias muito esperançosas, não são histórias muito bonitas. Não, é uma história realmente agoniante, realmente que vai te deixar até... Tem partes desse livro que vão te deixar até meio mal, vão te fazer revirar um pouquinho o estômago. Mas eu garanto que vale a pena você ler. É uma análise incrível da sociedade. E bom, né, esse livro, então, cativante, porém esquisito, vai contar a história de um personagem chamado Winston Smith, um homem de mais ou menos, ele não se lembra muito bem, vocês vão entender depois por que ele não se lembra muito bem disso, mas ele tem mais ou menos ali seus 39, 40 anos, e ele vive, como eu falei, na província da Oceânia. E que é a província da Oceânia, Lívia? O mundo da época, né, da história, era dividido em 3 superestados, 3 grandes províncias, 3 grandes países, que eram a Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. E esses 3 superestados viviam constantemente em guerra, o que é um panorama geral para a história, né? Não é o mais importante da história, e vocês vão ver. A questão, eu acho, a chave da história é aquilo que eu tava falando, que é uma análise incrível que Orwell faz sobre o cerceamento da liberdade. As pessoas que viviam nessa província viviam
constantemente, 24 horas por dia, sendo observadas. Sendo observadas por quem? Sendo observadas pelo Grande Irmão. O que é o Grande Irmão? O Grande Irmão é a entidade que governava a província da Oceânia. Essa entidade, na verdade, era uma personificação do partido. O partido, que só existia um partido, tá? Porque não existia democracia, não existia liberdade, não existia concorrência. Era apenas um partido. Esse partido, então, que governava as pessoas, ele se personificava nessa pessoa do Grande Irmão, o olho que tudo vê, que estava observando as pessoas o tempo inteiro. Então essas pessoas viviam em todos os lugares cercadas das chamadas teletelas, que eram como se fossem televisões, aparelhos eletrônicos, mas que não só você via a imagem que estava sendo passada, mas você também era visto por essa teletela e também era ouvido. Então você nunca podia saber e, na verdade, você meio que vivia com a garantia de que você estava sendo observado o tempo todo. Existia também um órgão do partido chamado de Polícia do Pensar. E segundo Winston, essa Polícia do Pensar era o que mais aterrorizava todos os cidadãos. Por quê? Porque você nunca sabia quais movimentos a Polícia do Pensar poderia detectar, quais sons ela poderia ouvir, aquilo que você poderia de repente mostrar simplesmente numa expressão facial e você poderia talvez ser preso por aquilo, porque apesar de não haver leis na Oceânia não havia leis, mas, bom, eles sabiam aquilo que você poderia e não poderia fazer, apesar de isso não ser um crime. Na verdade, o único crime que existia era o tal do crime pensar. Qualquer coisa que você fizesse ou falasse que demonstrasse que de alguma forma você estaria se opondo às ideias do partido seria classificado como crime pensamento e você seria inevitavelmente preso. E bom, eu não vou dar spoiler por enquanto, mas a gente vê no final do livro um pouquinho do que acontece com quem comete crime pensamento. Uma das características mais fortes dessa sociedade era a destruição do passado, a destruição da história, a destruição da verdade, a destruição da língua, a destruição de tudo. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. O nosso personagem principal, Winston, trabalhava no Ministério da Verdade. Esse Ministério da Verdade, na verdade, era encarregado de criar falsas notícias e de mudar as notícias do passado. Olha que coisa então, como o único detentor da verdade era o partido, então tudo aquilo que estivesse fora da vontade do partido era mentira. Portanto, a função do Winston e de todos os outros que trabalhavam naquele ministério era pegar notícias que já não eram mais verdadeiras. Por quê? Porque o partido fazia promessas e não cumpria, ou então o partido queria mostrar para os cidadãos que ele estava fazendo tudo de bom que ele podia para aqueles cidadãos, e a função deles era mudar essa notícia. Só que olha que coisa, eles estariam mudando, então eles estariam alterando a verdade? Não. Porque a verdade era a verdade do partido, a verdade era aquilo que o partido queria que fosse. Então, essa ideia muito contraditória, que tem inclusive um nome no livro, tem inclusive um termo para designar isso, que é o duplo pensar, que são ideias contraditórias, mas que ao mesmo tempo funcionam muito bem juntas e ao mesmo tempo não se contradizem. Eu sei que é confuso, mas essa é a ideia. Por quê? Porque eles reescreviam a história, mas eles, ao mesmo tempo que eles sabiam que eles estavam reescrevendo a história, eles não tinham consciência de que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Eles não tinham consciência de que eles estavam mentindo. Porque, afinal de contas, se era o partido que estava mandando e o partido é o único detentor da verdade, então aquilo que eles estavam falando devia ser verdade e, na verdade, o que estava acontecendo antes é que era uma mentira. E o mais incrível em tudo isso é que você vai acompanhando o desenvolvimento do pensamento racional do Winston ao longo do livro. Olha que impressionante. No iniciozinho do livro, você tem a impressão de que o Winston é apenas mais um no meio da multidão, de que toda a sociedade era alienada e ele também. Ele simplesmente joga alguns slogans soltos do partido e, enfim, liberdade é escravidão e ignorância é força e toda essa baboseirada do partido. E parece que ele acredita em tudo aquilo. E conforme o livro vai se desenvolvendo, você entra na mente
do Winston, e você começa a notar que ele vai percebendo algumas coisas estranhas. Ele ainda não sabe com clareza o que são aquelas coisas estranhas que ele vai percebendo, mas ele vai captando uma coisa esquisita aqui, uma informação diferente do que ele lembrava. E ele tem algumas memórias muito soltas, assim, do passado, porque, como eu falei, o partido faz de tudo pra destruir a história, pra que ninguém se lembre de como as coisas eram antes. Essa destruição do passado é muito importante. E o Winston, na verdade, tem algumas memórias muito esporádicas, que às vezes ele acha que são sonhos, enfim. E tem algumas vezes que ele, no meio do trabalho dele de reescrever as notícias, de reescrever as coisas, ele se dá conta de que as informações não batem. E isso acontece algumas diversas vezes. E esse pensamento crítico dele começa a se desenvolver. Até que chega um ponto, e se você não quer ter nenhum spoiler do livro, sugiro que você pare de assistir agora, compre esse livro, leia e depois volte pra ver o final. Porque eu vou falar de um momento muito, muito incrível do livro. Esse momento de virada de chave na cabeça de Winston, quando ele percebe realmente o tanto que ele tá sendo manipulado pelo Estado, o tanto que ele tá sendo manipulado pelo partido e pelas ideias do grande irmão, é incrível. Vou ler um trechinho pra vocês. Ele se perguntou, como havia se perguntado muitas vezes antes, se ele era um lunático. Ele pegou o livro didático de história e olhou para o retrato do grande irmão. Os olhos hipnóticos olhavam de volta para ele. Era como se alguma força imensa o pressionasse, algo que penetrava dentro do crânio, quase batendo contra o cérebro, empurrando para longe de suas crenças, persuadindo-o quase a negar as evidências dos seus sentidos. No fim, o partido anunciaria que 2 mais 2 dariam 5 e você teria que acreditar. Afinal, a heresia das heresias era o bom senso. Mas ele sabia que estava certo. O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham que ser defendidos. Truísmos são verdades, apegue-se a isso. O mundo sólido existe, suas leis não mudam. Pedras são duras, a água é molhada, objetos sem apoios caem rumo ao centro da Terra. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 dá 4. Se isso é permitido, todo o resto vem em sequência. Mais uma vez, essa distorção da realidade, essa distorção da verdade, você transformar aquilo que é sólido e é objetivo naquilo que é subjetivo, naquilo que você quer que seja, qualquer semelhança com a nossa realidade que a gente vive hoje é mera coincidência. Então, esse momento que o Winston percebe, de fato, o que está acontecendo naquele mundo, muda totalmente a história do livro. A partir daí, ele começa a buscar pessoas que pensassem igual a ele. Então, existiam rumores, né? Existiam boatos de que existia um grupo, a Irmandade, um grupo rebelde contra o partido. E ele começa a tentar achar quem seriam os membros pertencentes a essa Irmandade. Ele se depara com um cara que trabalhava no mesmo local que ele, chamado de O'Brien. Esse O'Brien parece que tem uma conexão muito diferente com Winston. E ele troca um olhar com Winston uma vez que ele já acha que significa muita coisa, que ele já acha que eles têm uma conexão. E o Winston tem certeza, de alguma forma, que O'Brien pertencia à tal da Irmandade. Mas, na verdade, a gente vai descobrir, depois de um tempinho, que o O'Brien não era tão amigável assim e nem tão confiável assim. Não vou dar um super spoiler, mas leiam e vocês vão entender. Outra personagem muito importante desse livro é a Julia. A Julia, que é basicamente a paixão do Winston. Ele conhece ela, na verdade ele achava que ela era membro do núcleo do partido, da polícia do Pensar, que ela estava indo atrás dele, que ela ia querer prender ele, mas na verdade não, na verdade a Julia era totalmente o oposto disso. A Julia era um espírito livre, digamos assim, né? Ela não gostava do partido, não gostava de obedecer ordens, mas ela falava que ela sabia quais ordens ela deveria obedecer para que ela pudesse desobedecer outras. Então, basicamente, ela vivia a vida dela tentando driblar o máximo que ela pudesse desse cerceamento da liberdade que o partido impunha. O Winston se apaixona pela Julia, a Julia se apaixona pelo Winston, e eles criam um vínculo muito grande entre si, e o Winston e a Julia começam cada vez mais a chegar perto dessa revolta que existia contra o partido e que eles não sabiam, na verdade, se aquilo era real mesmo, mas da Irmandade. E quando isso acontece, quando eles colocam as suas mãos
no material mais precioso que existia, que era o livro da Irmandade. Eles são pegos, são presos e passam por um processo de transformação muito bizarro, muito louco, muito bizarro. Um tipo de uma lavagem cerebral, assim. O que acontece depois de tudo isso é que eles já não têm mais a capacidade de pensamento crítico, eles já não têm mais a capacidade de se opor ao partido, eles não analisam mais aquilo que há de ruim, eles simplesmente vivem, eles simplesmente se tornam parte daquela massa de pessoas alucinadas, daquela massa de pessoas alienadas, de pessoas que simplesmente são como robozinhos assim do partido, obedecem ordens, vivem suas vidas sem atrapalhar ninguém e que no momento em que dão um deslize são presas, são torturadas e passam também por essa lavagem. Esse livro, muito tristemente, não tem uma perspectiva muito boa de futuro, assim como a maioria das distopias. Esse livro, na verdade, tem uma visão pessimista, mas não no sentido de não existe esperança para o mundo, mas no sentido de, se as coisas continuarem a tomar esse rumo, se as coisas continuarem da forma como estão, lembrando que eu disse no começo do vídeo que Orwell escreveu esse livro como uma crítica à ditadura, como uma crítica ao totalitarismo e dando um alerta aonde as coisas poderiam chegar. E no final do livro ele deixa muito claro aonde as coisas podem chegar. Então essa visão pessimista, essa visão crítica do mundo e da sociedade termina, na verdade, te deixando bem decepcionado, porque o tempo todo no livro você fica com aquela expectativa muito grande de que, de repente, as coisas possam dar certo, de que, de repente, eles podem achar alguma forma de se rebelar e de tirar o grande irmão do poder e de tirar o centro do partido do poder, e que os proletários talvez poderiam fazer alguma coisa, os proletários, de repente, poderiam ser a esperança dessa revolução. Mas, na verdade, não. Na verdade, isso vai ficando cada vez mais distante da realidade. E a realidade vai se afundando cada vez mais numa lama, assim, né? E eu quero finalizar lendo um trecho dito pelo próprio O'Brien para vocês, de qual que era o plano, de qual que era o objetivo do partido para fazer com que eles ganhassem cada vez mais poder e com que a sociedade ficasse cada vez mais estraçalhada. Em nosso mundo não haverá emoções além de medo, raiva, triunfo e auto-humilhação. Todo o resto nós destruiremos. Tudo. Já cortamos a ligação entre filhos e pais, e entre homem e homem, e entre homem e mulher. Ninguém mais ousa confiar em uma esposa, um filho ou um amigo. No futuro, entretanto, não haverá esposas ou amigos. Filhos serão tirados das mães logo após o nascimento, como se tiram ovos das galinhas. O instinto sexual será erradicado. Procriação será uma formalidade anual. Não haverá lealdade, exceto a lealdade ao partido. Não haverá amor, exceto o amor pelo grande irmão. Não haverá riso, exceto pela gargalhada de triunfo por um inimigo derrotado. Não haverá arte, literatura, ciência. Não precisaremos mais da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade, nenhuma apreciação pelo processo da vida. Todos os prazeres concorrentes serão destruídos. Mas sempre, e não se esqueça disso, sempre haverá a embriaguez de poder, sempre aumentando e sempre ficando mais sutil. Em quase todos os momentos haverá a emoção pela vitória, a sensação de pisotear um inimigo impotente. Se você quiser uma visão do futuro, imagine uma bota pisando num rosto humano para sempre. Bom, como eu fiz questão de mencionar em diversas partes desse vídeo, esse livro tem uma relação profunda com a atualidade. E fica o alerta, né? Fica o alerta. Esse livro foi escrito há mais de 70 anos e é tão próximo daquilo que a gente está vivendo hoje em dia. Então, acho que a mensagem principal que esse livro passa pra gente é: quando a gente entrega a nossa liberdade, a liberdade individual, a liberdade que nós temos de tomar nossas próprias escolhas, de declarar a verdade, de declarar que 2 mais 2 não é igual a 5, todo o restante segue. E quando nós abrimos mão dessa liberdade, quando nós abrimos mão da verdade, quando nós abrimos mão dos fatos,
alguém vai tomar posse disso. E se alguém toma posse disso, não existe mais verdade, não existe mais mentira, não existe mais bondade, não existe mais moral. Porque, afinal de contas, existe um detentor da verdade. E aí, bom, essa pessoa pode fazer o que ela bem quiser, porque, afinal de contas, ela determina se aquilo é bom ou não, se aquilo é certo ou errado. Essa é a mensagem, fica o alerta, fica o cuidado aí pra vocês, de um cara que viveu numa sociedade que estava claramente caminhando em direção ao retrocesso, né? Progredindo em direção ao retrocesso. E se você não quer, assim como eu, que a gente chegue nesse lugar extremamente degradante, não abra mão da sua liberdade. E aí, será que 1984 é digno da sua cabeceira? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, deixar um comentário, conta pra gente aquilo que você achou, conta pra gente quais outros livros você gostaria de ver aqui no Cabeceira. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Orwell foi aluno, inclusive, de Aldous Huxley, que escreveu... Não lembro que livro que ele escreveu. Seria classificado como crime e pensamento.